Nesse vídeo eu vou comentar sobre uma notícia e te mostrar os fundos imobiliários com maiores dividendos nos últimos 12 meses. Vou trazer uma lista de 10 fundos que com certeza você deveria analisar e estudar. Também vou mostrar uma lista olhando para o último mês, quais foram os fundos imobiliários com os melhores rendimentos. Então, na verdade, eu vou trazer duas listas de fundos que estão pagando os maiores dividendos. E aí, será que o seu fundo está na lista? Então hoje eu quero comentar com vocês sobre essa matéria que saiu na Infomoney há poucos dias atrás, comentando sobre os maiores dividendos pagos pelos fundos imobiliários nos últimos 12 meses e também no mês passado. E aí já de cara a matéria comenta que o fundo que pagou o maior dividend yield em 12 meses é o HTMX11, o fundo Hotel Max Invest, que pagou 26% de dividend yield nos últimos 12 meses. Então agora vamos olhar a lista de fundos imobiliários que pagaram os maiores dividendos nos últimos 12 meses. Então, em primeiro lugar está o HTMX11, que é um fundo do ramo hoteleiro. Ele pagou 26,25% de dividend yield em 12 meses. E aí na sequência a gente tem 5 fundos imobiliários de recebíveis. Tá? O primeiro é o CACR11, ele pagou 16,74%. Depois o RZAK11, que pagou 15,99. Depois o URPR11, ele pagou 15,60. Depois tem o fundo da Habitat 11, que pagou 15,48. E por fim o CICR11, que pagou 15,27. Na sequência vem um fundo de desenvolvimento, que é o MFI11, ele pagou 15,15% de dividend yield. Depois, SPXS11, que é um fundo multi-estratégia, ele pagou 15,12. E aí vem mais um fundo de recebível, ARR11, que pagou 15,10. E por fim, um fundo de lajes corporativas, que é o AIEC11, que ele pagou 15,09. A matéria comenta que o HTMX11 foi o principal destaque do mercado, com retorno total acima de 110%. Isso considerando a valorização da cota mais a distribuição de dividendos. Então, para quem não conhece esse fundo, ele é um fundo do setor hoteleiro e as principais fontes de renda dele vêm da locação dos quartos e também da venda desses quartos. Então, atualmente o fundo tem 443 unidades em 22 hotéis em São Paulo. Agora, olhando alguns indicadores desse fundo, a gente vê que o preço atual dele está em R$ 177,09. Mas se a gente for dar uma olhada em um ano, esse fundo ele já custou R$ 105,00 e atualmente está nessa faixa de 177, uma valorização absurda. O P sobre VP desse fundo está em 1,29, então está um pouquinho alto. E agora olhando aqui os dividendos desse fundo, a gente vê que ele pagou no último mês R$ 1,66, mas a gente vê que nos últimos meses esse fundo oscilou bastante, porque como é um fundo hoteleiro, ele acaba sofrendo fortes influências da sazonalidade, né, de algumas cidades. Então ele não tem um dividendo muito estável, isso é normal. E aí olhando para o dividend yield atual desse fundo, nos últimos 12 meses foi de 15,84 e no último mês ele entregou 0,93 de dividend yield. E agora voltando para a matéria também traz uma lista de 10 fundos que pagaram os maiores dividendos no mês passado, o mês de abril de 2024, e o primeiro deles é o DEVA11, que é um fundo bem famoso, um fundo de recebível, ele pagou 1,60 de dividend yield, seguido pelo AIEC11, que é o fundo de escritório, que pagou 1,37, e aí a gente tem 5 fundos de recebíveis na sequência, CACR11, que pagou 1,33, RZAK11, pagou 1,25, Habitat, que pagou 1,19, o RPR11, que pagou 1,18, KNHY11, que pagou 1,18 também, e aí tem o fundo de desenvolvimento, MFI11, que pagou 1,17, e mais 2 fundos de recebíveis, CYCR11, que pagou 1,15, e o CVBI11, que é o fundo da VBI, que pagou 1,14. E a matéria comenta também da retomada dos dividendos do DEVA11. Então, para quem não conhece o DEVA11, ele é um fundo de recebível high yield, ou seja, é um fundo imobiliário de maior risco. Então, o DEVA11 tem um patrimônio líquido atual de 1,3 bilhão.
A matéria comenta que no relatório gerencial indica que 86% do recurso dele está alocado em CRIs e a maioria desses CRIs está alocada a uma taxa de IPCA mais 10,04. O dividendo pago em abril do DEVA11 foi o maior dividendo pago desde maio de 23, quando ele pagou 85 centavos por cota. Mas no mês passado ele pagou 68 centavos por cota, mas esse fundo em 2023 figurou nas maiores quedas, com aproximadamente 43%. Então é um fundo para se ter uma calma com ele. E aí, olhando alguns indicadores do DEVA11, a gente vê que a cotação dele atual está em 46,52. E olhando aqui para um ano, a gente vê que ele já chegou a ser negociado na faixa de R$ 67,00. E aí caiu bastante aqui até R$ 39,00 mais ou menos. E atualmente ele está lateralizando, sendo negociado nessa faixa de 46. O P sobre VP dele está 0,47, bem baixo. E aí vamos dar uma olhada aqui nos dividendos dele. Então, descendo a tela, a gente vê que ele pagou 68 centavos aqui no mês de abril. Em março ele tinha pago 60 centavos, então ele vem pagando dividendos baixos anteriormente. Ele chegou já a pagar bastante ali na época da pandemia, tá? Mas esse fundo sofreu muito com as questões de inadimplência. Olhando aqui para o dividend yield atual, está em 14,76 e aí o último dividendo foi de 1,47. Então quem olha esses números acha que ele está pagando um bom dividend yield, mas na verdade a cota caiu muito, por isso que o dividend yield ele acabou subindo. E aí outro fundo que eu queria mostrar para vocês é o IEC11, que é o segundo fundo que pagou o maior dividendo no mês passado. Então a cota dele está custando atualmente 52,27. O P sobre VP dele está bem baixo, 0,61. Ele já chegou a ser negociado aqui na faixa de R$ 72,00 e atualmente está sendo negociado nessa faixa de R$ 52,00. Olhando aqui os dividendos desse fundo, ele pagou no último mês 71 centavos, tanto em fevereiro como em março. Dividend yield atual está na faixa de 1,35 no mês e no ano 17,57. E aí, dando uma olhada no relatório gerencial desse fundo, antes que vocês se empolguem com esse dividendo, tem uma informação importante da gente entender desse fundo aqui. Ele possui apenas 2 imóveis, tá? 2 prédios, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, que fica na Chucre Zaidan. E aqui, olhando esses 2 imóveis dele, os 2 contratos são atípicos, o que é bom, porém o imóvel do Rocha Verá tem um vencimento para 2025, ou seja, o ano que vem, e esse imóvel ele corresponde a 71,9% de toda a renda desse fundo. Então, o ano que vem, esse contrato ele vai expirar. E o que aconteceu com esse contrato? Se vocês olharem aqui, o indexador desse contrato é IGPM. E o IGPM, na época da pandemia, ele teve um aumento muito grande, o que acabou elevando demais o aluguel desse imóvel. E aí, como o contrato desse imóvel ele é atípico, o inquilino ele não teve muito o que fazer. Ele até tentou negociar, mas ele não conseguiu muito bem essa negociação. Mas agora, esse aluguel vencendo no ano que vem, com certeza o inquilino vai negociar ou até sair desse imóvel, enfim. Esse é um fundo que eu recomendo ficar de olho e esperar e não investir antes que se resolva essa renegociação de contrato. Mas é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. A ideia era mostrar para vocês essa lista de fundos que estão pagando ótimos dividendos, mas lembre-se sempre, nunca invistam num fundo imobiliário apenas pelo dividendo. Vocês têm que entender o fundo no qual vocês estão investindo e o porquê que ele está pagando um dividendo tão alto. Então, tem casos e casos. Então, tem fundos que desvalorizaram tanto, mas tanto, que um dividendo baixo causa um dividend yield alto. E outros casos não, como o HTMX, que realmente ele surfou muito bem a crise que ele passou na pandemia e hoje ele deu a volta por cima e está conseguindo pagar um dividendo muito bom. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima.